Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria. Estamos de volta, pessoal, com mais um vídeo aqui no canal, onde nós vamos dar continuidade à análise, né? Uma conferência que foi ministrada pelo padre Franz Schmidberg no Simpósio de Teologia em Paris, em outubro de 2005, dentro dessa sequência, né, que a gente está analisando aqui, fazendo algumas considerações, né, acerca da Santa Memória, né? Esse terceiro rito, né, que nasce, né, das linhas mestras, né, das linhas fundamentais, né, desse ecumenismo que vem sendo colocado em prática com toda a força por sua santidade Papa Francisco, que nós já dizemos aqui, né, sem medo de errar, né, que não é católico, né, porque exclui, né, que retira da Igreja Católica a sua primazia como única e verdadeira Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né, fundada por Ele. A Igreja, como já dito aí em outros vídeos, a Igreja Católica, ela é católica desde seu nascimento, né? E quando nosso Senhor Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, ele dá a ordem, né, aos apóstolos, né, para ir pelo mundo afora, né, ensinando e batizando as pessoas, todas as nações, né, todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo aquilo que ele prescreveu. Então a igreja nasce católica. Essa relação, né, da igreja, sua missão, né, essa relação com o seu fundador, etc., ela por si só já exclui, né, a possibilidade da própria liberdade de culto, que é o cavalo, né, que é o de Troia, né, que é exatamente a base desse ecumenismo anticatólico, né, que nasce, né, a partir, né, da própria infiltração, né, da Igreja, e que rebenta no Concílio Vaticano II, né, que em seus próprios documentos, né, abre mão, né, dessa primazia. É muito interessante também, né, nós notarmos, para quem não sabe, né, é importante que todos os católicos saibam disso, né, quando o Paulo VI, né, Sua Santidade o Papa Paulo VI, doa o seu anel e depõe a sua tiara, né, ele já está, né, isso significa, isso simbolizou, né, a abdicação por parte do próprio clero, por parte da própria sede Pedro, né, dessa primazia, né, como se a verdade fosse, né, uma coisa que realmente está aí para destruir o mundo, né? Na realidade, é a verdade que nós precisamos para que nós encontremos a paz, e a verdade está em nosso Senhor. Bom, então vamos analisar essa segunda parte, né, da conferência ministrada pelo padre Franz, onde ele aborda, né, essa questão a partir da análise da Constituição Dogmática sobre a Igreja, né, a Lumen Gentium, né, um documento importantíssimo do Concílio, né, Lumen Gentium, Luz dos Povos, né, em que há uma alteração, né, radical, né, no que diz respeito à doutrina bimilenar da Igreja, no que diz respeito à própria constituição da Igreja, né, sua natureza, né, sua função, etc. E o decreto sobre o ecumenismo, né, o Didatis Redintegratio, né, promover, né, a restauração da unidade entre todos os cristãos, né, como se isso não fosse ocorrer apenas dentro da verdadeira Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, né. Então, essa relação muito forte, né, muito próxima com o próprio ecumenismo anticatólico, né. Pois muito bem, pessoal. Então a questão da liturgia da igreja é uma questão mais importante, porque é o culto público, né, que a igreja presta a Deus, nosso Senhor. E esse culto público ele deve ser informado pela sacralidade, né, e pela reverência. Na medida em que você une, né, o ser, a criatura se une, né, ao Deus Pai Todo-Poderoso Criador,
dentro do culto que é prestado a Deus, que é o ato mais sublime que é prestado pela igreja, porque é a própria renovação e cruenta do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, né, a intangibilidade da liturgia, ou seja, a liturgia ela não pode ser mexida, ela não pode ser atingida, né? A intangibilidade não pode ser modificada, não pode ser alterada, né? Porque, como reconhecido pelo Papa Bento XVI, né, a liturgia não é humana, ela é divina, ela é mistério, não tem como conhecer mistério. Então, essa intangibilidade da liturgia somente será compreendida por nós católicos e até pelos hereges protestantes, pelos cismáticos, pelos infiéis, etc., né, e os ateus, enfim. Ela somente será compreendida a partir do conhecimento da doutrina. E para nós, leigos, para nós que estamos aqui, corpo discente da igreja, a doutrina católica, a tradição católica está no catecismo, né, no Catecismo Maior de São Pio X. Não no catecismo amarelão, no catecismo novo, que já está totalmente recheado, né, de ideias progressistas, né, que por sua vez são condenáveis por conta dessa ruptura com a santidade de Deus, Deus Pai Criador, que nos deu uma natureza, etc. Então, toda essa questão do Vaticano, liberdade de consciência, liberdade religiosa, etc, etc, etc. Essa penetração, né, desse pensamento diferente da doutrina, né? Então, a liturgia não pode mudar, os dogmas não podem mudar, porque eles estão, né, eles vão ao encontro, né, dessa natureza que nos foi dada por Deus. Por mais que seja politicamente incorreto afirmar esse tipo de coisa, não tem como fugir dessa realidade. As coisas não mudam, a natureza não muda. Deus estabeleceu, fim de papo, acabou, acabou. Então, a questão da intangibilidade da liturgia, volto a dizer, ela somente será compreendida a partir do conhecimento da doutrina, né? A qual, no que diz respeito ao culto que a criatura deve ao Criador, deve necessariamente primar, né, pela reverência e pela sacralidade. Deus no centro. Então você vê que já fica esvaziada essa questão de costas para o povo. Não tem nada a ver, pô. Nós estamos de frente, o sacerdote está de frente para o sublime, para aquele que é o centro de todas as coisas, que é Deus. Então não há que se falar em costas para o povo. Nós somos coadjuvantes ali, nós temos uma participação diferente da participação do sacerdote que age, que opera, né, na pessoa de Cristo, em persona Christi. E recebemos as graças por isso. Ele impetra, o povo não impetra nada, o povo não é sacerdote. Não temos o carinho, não recebemos o sacramento da ordem, então o povo não sacrifica nada. Nós unimos, sim, as nossas intenções com a intenção da igreja, com a intenção do sacerdote, oferecendo o sacrifício e recebendo as graças. Nós recebemos todas as graças que são necessárias à nossa santificação. Então, você vê que fica também esvaziada essa questão de ficar chamando todo mundo lá na frente para dar a benção, né? Estou falando benção de propósito, né? Estou falando de propósito, benção. Então você vê que o esvaziamento, né, do conhecimento, do básico da doutrina, leva a um monte de sacrilégio, um monte de problemas e que gerou essa coisa da Santa Memória que nasce a partir da própria permissão, né, dada no Concílio Vaticano II. Como eu disse no vídeo anterior, no primeiro vídeo da Santa Memória, essa questão desses abusos de tudo, dessa alteração, desse afastamento perigoso, nas palavras do cardeal Ottaviani Bach, no estudo que foi feito acerca do Novo Exordio, né, esse afastamento da teologia católica, do sacrifício da Santa Missa, levou a esse monte de aberração. A missa hoje parece tudo menos missa. Entendeu? Você hoje não tem sequer condições de ficar 5 minutos com Jesus depois de comungar, num colóquio especial com Nosso Senhor. É impossível. Os grupos os ministérios de música, né, pessoal, eles não deixam, eles não permitem que a gente fique nesse colóquio, né, dentro dessa questão da reverência, da sacralidade,
né, dessa união que a gente tem que ter com o sagrado, né, conversando com o nosso Senhor. Isso também denota, evidentemente, a perda, né, a diluição, a destruição, né, do dogma da presença real do nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Eucaristia. Entendeu? Coisa realmente absurda. Entendeu? Nós não conseguimos mais rezar com Jesus sacramentado depois de comungar. Não tem. É o tempo todo aquela barulhada, aquelas músicas que você não consegue rezar. E é um momento de ação de graça, né? Porque é imerecido a gente estar ali. Miséria total do ser humano, né? Coberta pela misericórdia de Deus, onde Ele permite que você vá à Santa Missa para comungar. Uma justiça seja feita em que pese, né, todas essas modificações já com Sua Santidade Paulo VI, Novo Zordo, e agora com essa preparação da Santa Memória, né? Entendeu? Ainda há padres formados, né, a partir do Concílio Vaticano II, que entendem que não se trata ali de um banquete, né, uma ceia, né? Todos os elementos de contato, toda a proximidade dessa ideia de ceia, né, dessa ideia de banquete, com essas imitações, com esse plágio, né, dos hereges protestantes, não é mera coincidência. Entendeu? Então a liturgia é o culto público, é o máximo de manifestação pública, o culto de latria a Deus Nosso Senhor, onde ocorre ali, né, o sacrifício, né, a renovação incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue, mística, do sacrifício que Nosso Senhor leva a efeito na cruz. Importância, né, da liturgia é importância capital para a igreja, porque é ali que se forjam santos e se leva as pessoas, dentro desse processo de justificação, né, nas vias, né, purgativa, né, que é a penitência, né, penitência pelos nossos pecados. Na via purgativa, na via iluminativa, que é o conhecimento, e na via unitiva, né, para que a gente possa alcançar nosso fim último, que é Deus mesmo. Então, a importância da liturgia para a igreja é fundamental. Existe uma relação total entre fé, doutrina e liturgia, né? Você muda a liturgia, você muda a fé. Lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. Se você altera isso, você não tem mais a fé. Isso é evidente, não tem como negar isso. Se você muda, altera a liturgia, você automaticamente já não acredita mais naquilo. Daí essa dificuldade da gente hoje, por exemplo, está ter condições de ficar com o nosso Senhor Jesus Cristo pelo menos 5 minutos em silêncio. Perdão. Parece que é uma impossibilidade, né, hoje você conseguir ficar 5 minutos em oração silenciosa com Jesus, né, eucarístico. É praticamente impossível. Como que eles mudaram essa coisa? Então você tem um homem ali. O homem que não tem que ficar de frente para mim. O padre diz que é presidente da Assembleia e vocês são Assembleia, não sei o quê, né? Sacerdote, não sei o quê, o povo é sacerdote, isso aqui, pelo amor de Deus. Né? Então fica bastante complicado. Então a relação fé, doutrina e liturgia, né, é fundamental, porque se altera isso, você já não tem mais a fé. Porque a modificação da liturgia representa necessariamente o afastamento da fé. Entendeu? É uma subversão da ordem hierárquica. É uma subversão da autoridade. Deus já não tem autoridade total. Deus já não é aquele ser, né, onde Isaías, né, uma passagem da Sagrada Escritura. Eu realmente não decoro a Bíblia, nem os versículos, porque eu tenho o Santo Magistério, que é regra próxima da fé. Para mim, o Santo Magistério, os papas, né, é que interpretam a Sagrada Escritura para mim, porque eles têm o carisma. Então está lá na Sagrada Escritura, quando Isaías, no livro de Isaías, né, quando ele entra no templo,
né, e ver a glória de Deus, porque Isaías tinha uma missão importantíssima, né? E ele estremece, né? E ele diz: ai de mim, que estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e meus olhos viram o Rei. É essa atitude né, de temor, de tremor, de estupefação diante da majestade é que leva as almas à santificação. Entendeu? Quando você perde essa sacralidade, quando você perde essa reverência, perdeu-se tudo. Entendeu? A Santa Missa hoje, entendeu? Rezada, por exemplo, em quadras, chega a ser estranho, chega a ser inquietante. Toda vez que a gente vai à missa no Novo Zordo, a gente acaba ficando tenso, né? Angustiado, porque as pessoas já não estão mais. E essa promessa de que o vernáculo, de que essa modificação, de que essa aproximação das pessoas, né? Essa participação efetiva das pessoas na Santa Missa iria trazer, né, essa santidade, essa santificação, esse amor, essa fé, isso não aconteceu. Você vê as pessoas andando para lá o tempo todo, as pessoas estão um pouco mais afastadas, né, do padre, né, conversando. Se bem que isso sempre aconteceu, mas hoje, né, de uma maneira muito mais grave. E essa coisa da irreverência, né, que nasce da perda de senso de sacralidade, desse senso de reverência, né, essa perda, né, da noção, né, do próprio dogma da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo sob, né, as espécies do pão e do vinho, né. Essa coisa de você não ajoelhar mais para comungar, quase ninguém ajoelha. E essa é a questão da impossibilidade de você ficar ali 5 minutos com o Nosso Senhor em um colóquio, né, em ação de graças, pedindo, né, suplicando ali as graças para a nossa santificação, né. O tempo todo aquelas músicas, você não consegue praticamente mais rezar. Mas, enfim, esse tremor, né, de Isaías é que tem que voltar, né? Isso está no rito tradicional, na missa tridentina, na missa católica. Então, por que tudo isso aconteceu? Por quê? Por que as coisas chegaram a esse ponto? Então, o padre Franz Schimmelberg, nesse simpósio de teologia realizado em Paris em 2005, ele nos dá as pistas, né, para que a gente possa compreender essa realidade. Atenção, católicos, né? É um dever gravíssimo compreender, né, a doutrina. E a base disso, como é que você começa? Você começa com o catecismo. O catecismo maior de São Pio X. É no catecismo que você vai beber. Depois, quem quiser se aprofundar, vai para os documentos, as encíclicas, né, as admoestações, as advertências, as alocuções, né, os motu próprios, enfim, toda essa documentação, né, essa manifestação do Santo Magistério. Né, vai se aprofundar, por exemplo, nas encíclicas, dos documentos que falam da liturgia, sobre a moral católica, o casamento, essa questão sobre a política. Sua Santidade Leão XIII Felicíssima mesmo fala muito sobre essa questão da política católica, né? As relações entre o poder civil, entre a potestade civil e a potestade religiosa, né? Uma coisa maravilhosa, pouca gente conhece isso. Se nós implantássemos essa política, que é de submissão mesmo, é submissão do poder civil do ponto de vista religioso e moral à luz da igreja, à igreja católica, ao fim e ao cabo, a nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, a Deus, entendeu? Com liberdade no seu âmbito de atuação, que é levar as pessoas, né, levar essa prosperidade, essa ordem temporal, né, possibilitando que as pessoas vivam, né, pratiquem a virtude, né, busquem a virtude, favorecendo isso, para que a multidão, para que o indivíduo e a multidão, ao fim e ao cabo, alcance o seu fim último. É isso que a gente está, né? Essa é a política católica que nunca foi colocada em prática. Entendeu?
Mas isso já é um outro tema, né? Interessante, é necessário, é imperativo que o católico conheça a sua religião. Né? Conheça a sua religião. Né? Isso é fundamental. Existe toda essa questão da ignorância culposa, pessoal. Existe uma ignorância que ela não é excusável, que ela não é desculpável. A gente precisa estar ligado a esse tipo de coisa, estar, né, atento a esses elementos. Né? Porque ninguém ama o que não conhece. É impossível amar aquilo que se não conhece. Tá? Então, isso já é outra questão. Foi abordada essa coisa da inércia intelectual, né? Assim, esse obstáculo, né? Que impede as pessoas de conhecer a verdade, etc. Essa questão dessa profusão louca de informação. Então, é de uma superficialidade brutal, né? E as pessoas acabam acreditando que estão bem informadas, quando na realidade estão bebendo em fontes de sexta categoria, né? Então é difícil trabalhar isso. Mas o que a gente faz aqui no canal é exatamente levar, né, tentar alertar os batizados e até mesmo os protestantes, até mesmo os hereges, né? Tá? Não se ofendam com heresia. Heresia, gente, é opinião. Você escolhe uma opinião fora daquilo que é a ciência, que é a verdade sobre determinado ponto e abraça aquela opinião. Entendeu? Nada demais, né? Não é uma palavra ofensiva. Heresia é você seguir uma opinião própria. Só isso. Entendeu? Então, quando a gente fala herege, é porque os protestantes seguem uma opinião. Se apartam de Pedro, né, a partir do rebentamento de uma espécie de tumor, né, que essa coisa de heresia já é muito antiga, né, o próprio espiritismo, né? Jesus era um espírito, né, não tinha corpo, essa coisa toda. Então, essas aberrações aí, enfim, toda essa dificuldade que a gente tem. Mas vamos continuar na luta. Então, agora nós vamos, antes de adentrar, né, na análise, nas considerações referentes à análise que o padre Franz Schildberger faz acerca dos documentos da Lumen Gentium e da Unitatis Reintegratis, nós vamos fazer a oração, né, pedindo a Deus que nos dê força, que nos dê as luzes, né, para que esse trabalho, né, alcance realmente seus objetivos, que é trazer, né, uma espécie de luz, uma espécie de contraponto, para que aqueles que desejem efetivamente, né, possam sair das brumas, né, da ignorância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, vamos adentrar aqui, né, na continuidade, né, parte 2, né, do vídeo sobre a Santa Memória. Lembrando que já analisamos na parte 1 a Sacrosanctum Concilium, né? Então, o padre Franz Schildberger, neste simpósio de teologia que ele realizou em Paris em 2005, ele tece algumas considerações aqui em alguns trechos, né, alguns pontos da Constituição Dogmática sobre a Igreja, a Lumen Gentium. Lembrando que a tradução, né, Lumen Gentium, é Luz dos Povos, que é um dos documentos mais importantes, né, um dos textos mais importantes do Concílio Vaticano II. Porque o texto dessa Constituição Dogmática foi demoradamente discutido durante a segunda sessão do Concílio. O seu tema é a natureza e a constituição da Igreja, não só enquanto instituição, mas também como corpo místico de Cristo. Então, o padre Franz, abordando essa questão da influência protestante dentro do Concílio Vaticano II, que levou, né, essa mudança de rumo a esses erros, né, ele analisa aqui no artigo 8, né, no artigo 8º da Lumen Gentium, né, ele diz aqui que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Esse foi um erro, né? Não é mais a Igreja de Cristo. A Igreja Católica não é mais a Igreja de Cristo.
né? Ela subsiste, ou seja, ela de alguma forma sobrevive, se mantém, né, na Igreja Católica, mas a Igreja Católica não tem mais a primazia. Olha o que o texto do Vaticano II diz, gente. Isso é muito grave. Muito grave. Né? É uma guinada espetacular, é uma coisa realmente, né, ousada, né? E um erro tremendo. Né? Então o artigo 8º, né, da Lumen Gentium diz que a Igreja de Cristo não subsiste mais na Igreja Católica. Isso foi uma, parece que não me engano, uma sugestão de um teólogo protestante. A expressão nefasta que preenche que é prenhe de consequências, né? Olha, né? Subsiste, a Igreja Católica subsiste, prende de consequências. Ora, é um pastor protestante, Smith, que propusera substituir o este de identificação entre a Igreja de Cristo e a Igreja Católica pela expressão relativista subsiste in. Então esse é o problema, né? Olha, o pastor protestante. Está aí a prova, não no sentido jurídico, né? Porque a prova é um instituto jurídico que se alcança a partir do contraditório dentro de um processo, né, dialogado, né, submetido ao crivo do juiz condutor deste processo. Então, prova, pessoal, é um termo técnico jurídico. Aqui nós estamos falando de prova de forma imprópria, mas está aqui a prova de que essa mudança radical, ela tem origem nessa influência protestante, que já é essa questão, né, dessa infiltração, né, e desse ecumenismo anticatólico, até porque Sua Santidade o Papa Pio XII não queria convocar o concílio por conselho dos cardeais católicos fiéis que diziam, que afirmavam que haveria problemas, né, porque a igreja estava bastante, né, minada, como já dizia Sua Santidade o Papa São Pio X, o último apóstolo, um dos últimos apóstolos, né, que foi também Pio XII, evidentemente, Papa muito caluniado também, Sua Santidade Papa Pio XII. Enfim. Então aqui o padre agora vai aqui fazer, ele faz aqui uma digressão aqui no capítulo 2, os artigos 4 e 16. Fala-se antes de mais da igreja enquanto povo de Deus. Então só no 3º capítulo se fala da hierarquia, como se ela fosse o fruto da comunidade e um serviço para ela. Né? Então nós temos esse erro também aqui no capítulo 2 da Lumen Gentium, nos seus artigos 4 e 16, essa questão de povo de Deus, né? E que a hierarquia é como se fosse o fruto da comunidade, né, e um serviço para ela. Né? Então você vê que os erros estão, essa questão da autoridade, né, ela já vai sendo esvaziada aqui. No capítulo 10, no artigo 10, deduz-se do sacerdócio de Cristo o sacerdócio comum dos batizados e apenas depois o sacerdócio ministerial. Então, essa coisa de protestante, o sacerdócio comum, nós não somos sacerdotes. Sacerdotes são santos, que são separados. A palavra santo significa separado. Tá? É aquele indivíduo que é separado para essa tarefa. Nosso Senhor Jesus Cristo fundou basicamente a sua igreja em 12 apóstolos. E essas pessoas, esses apóstolos receberam o carisma para transmitir a outros consagrados, a outros ordenados. Então não existe essa coisa de sacerdócio comum de batizado, isso é coisa protestante. Tá? Então tá aí, gente, a evidência, a prova, no sentido impróprio, como dito, tá aí a prova, não tem como escapar disso. No artigo 21, o sacramento da ordem não se concebe desde o santo sacrifício da missa, mas da prédica e da administração dos sacramentos. Então você vê que o dever do sacerdote é oferecer o sacrifício da missa e realizar a cura das almas. Né? Tanto é que o sacerdote, na época, há algum tempo, era conhecido como cura de almas. Entendeu? Então,
essa coisa do sacrifício e da cura de almas, ela dá lugar a essa pregação, né? E administração de sacramento. E continua o padre Schmidberger, padre de França. O pior atentado contra o primado papal aparece no artigo 22 da Lumen Gentium, com a afirmação de dupla autoridade da Igreja. De um lado Pedro, do outro lado o Colégio dos Bispos, com e sob Pedro. Felizmente corrigiram este erro gravíssimo na nota prévia explicativa acrescentada ao texto mesmo do concílio. Mas nem o povo, nem o novo direito canônico, nem o catecismo da Igreja Católica e seu compêndio repisaram a nota. Parece uma técnica de você deixar no esquecimento e aí você... Então, eu sei, olha, o que a gente pode ver é o seguinte, abriram-se vias, caminhos que as pessoas, que se poderiam ser seguidos e que de fato o foram. Uma espécie de perda, né, da linha mestra, né, daquela coisa daquele elemento distintivo, né, da doutrina, da tradição, do magistério, etc. Abre-se um leque de possibilidades bem ao talante, bem ao modo, né, do modernista, né, que vê essa relação entre a criatura e seu Criador como uma espécie de sentimento, uma espécie de sentimentalismo, uma experiência sensível, sensorial, etc. E continua o padre Franz discorrendo aqui, fazendo um comentário sobre o artigo 26, onde ele diz que o diaconato permanente a homens casados, né? O artigo 26 da Lumen Gentium fala sobre diácono permanente de homem casado. E aqui ele diz que fendeu-se, pois, o bastião do celibato eclesiástico, que nos distingue visivelmente dos protestantes. Você vê que gente, o pessoal não tem outra conclusão a se chegar a não ser aquela que você vê claramente o afastamento, né, da doutrina católica, da ortodoxia católica. Não pode, gente, isso não pode ser alterado. O santo, o sacerdote, é o indivíduo que ele é separado. Ele não é igual aos outros. Ele entrega a sua vida totalmente a Deus. Entendeu? Por isso que é um peso, né, para a natureza humana e, ao mesmo tempo, requer o sacerdócio, a vocação, precisa de uma graça especialíssima. E é por essa razão também que a gente tem que rezar pelos curas, pelos padres, né? Então você tem hoje aí uma visão do sacerdote com um pé no mundo e um pé na igreja. Isso é impossível, o cara não vai conseguir. Ainda mais nesses tempos aí de hoje, aí, nesses tempos que não sabemos se são os finais, né? Mas enfim. Então continua o padre Franz dizendo o seguinte: o inteiro teor do 4º capítulo, isto é, os artigos 30 a 38, versa dos laicos antes de mencionar os religiosos, de que tratam apenas do 5º capítulo. Então, segundo o padre Franz, o protestantismo detesta a vida consagrada, em particular a vida contemplativa. O problema é que são exatamente essas pessoas que Deus separa, os santos, os separados, santo, separado. São exatamente essas pessoas, né, que nós dependemos, são dessas pessoas que nós dependemos. Então você vê que é realmente complicado, é uma mudança radical, é uma espécie de imanentismo, né, é uma espécie de esvaziamento do transcendente. Né? O protestante, ele abomina, né, a vida consagrada, né, a vida contemplativa. Ele é um cara que está no mundo, quando na realidade as duas coisas são separadas, entendeu? São duas coisas absolutamente separadas. Não há que se mesclar, não há que se misturar isso daí.
A gente cai hoje, por exemplo, no protestantismo, numa parada, numa linha assim mais radicalizada, a questão da teologia, perdão, da prosperidade. Entendeu? Complicadíssimo isso aí. Então continua o padre Franz. Então, assim aceitou o concílio as graves restrições de Karl Rahner, né? Karl Rahner, 1.800 cartas de amor. Padre Karl Rahner, perito do concílio, gente. Isso é de conhecimento público, não tem aqui ninguém defenestrando a pessoa de Karl Rahner, não, nem caluniando, nem difamando. Isso é de conhecimento público, 1.800 cartas de amor. Tinha um amante, né? Então, o concílio aceita essa visão, né? Esses erros, né? desse senhor, né? Que perdeu a fé, que não era mais católico. Karl Rahner e dos senhores Ratzinger, olha só, o Papa Bento XVI era perito e ele trabalhou junto com esse pessoal. Na época, o padre Ratzinger teve uma formação péssima. Depois eu acho que ele se converteu, porque ele tentou, né, de muitas formas. Eu acho que ele estava caminhando para a restauração de alguma coisa, fazendo o caminho de volta, porque é difícil consertar, né? Depois que escangalha, é difícil consertar. Mas ele foi impedido, ele foi praticamente expulso, né? Renunciou, né? Ele foi praticamente expulso. Muitos teólogos dizem que é possível a renúncia e tal, não sei o quê, bababá. Teólogo, né? No direito canônico, né? Os estudiosos, aí, os especialistas em direito canônico, que em tese é possível a renúncia. Mas nós sabemos que o padre Ratzinger, depois que ele decidiu dar marcha ré, ele foi perseguido de forma violenta. Muito perseguido mesmo. Persona não grata no planeta. Calúnia, difamação, perseguição. E Ratzinger, né? Padre Ratzinger participou dessas loucuras junto com Karl Rahner, Grillmeyer e Smerlot, contra um esquema próprio sobre a Santíssima Virgem. Olha, as explicações acerca da Santíssima Virgem encontram-se agora no capítulo 8 da Constituição sobre a Igreja, onde omite-se deliberadamente o título de corredentora. Não reconhece ainda a Santíssima Virgem o título de mediadora, cuja utilização apenas se menciona. É ou não é influência protestante? Olha como que a arrogância, né, da heresia protestante trata a Santíssima Virgem, né? Criatura separada por Deus desde toda a eternidade para gerar na carne a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Isenta do pecado original, isso é dogma proclamado pela Igreja, que é negado, né, por exemplo, Hans King. Hans King, se não me engano, foi perito também no Vaticano II. Essa galera toda aí. Então, isso é uma coisa importante que os católicos precisam saber. Nós não podemos chegar ao fim da nossa vida, ao fim do estado de via, de caminhada, ignorando essas realidades. Isso pode prejudicar muito, isso vai dificultar muito, pode colocar em risco até a nossa salvação. Então você vê que há um afastamento e, como disse Gustavo Corsão, o senhor Marcelo Lefebvre, trata-se de uma outra religião. É complicado, isso é difícil de aceitar isso. Entendeu? Nós que compreendemos isso, que enxergamos isso, recebemos uma graça insigne, especialíssima de Deus para entender essas realidades. Então, avançando, pessoal, temos aqui agora, né, as considerações do padre Franz acerca da unitatis integratio, né, que é essa coisa da unidade, né, entre todos os cristãos. Então, o padre Franz tece aqui algumas considerações e diz o seguinte: a princípio, notemos que a noção de ecumenismo vem do protestantismo, em que se observa esforços ecumênicos já no século XIX para remediar sua dilaceração insolúvel. Hoje nós temos
com essa coisa do sola escritura, do livre exame, etc., com essa negação, né, da igreja, dessa realidade da igreja como única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, e por via de consequência, por conta disso, a exclusão de todas as demais crenças, né? Deus se revela, ponto final, acabou. Entendeu? Essa dilaceração, por conta dessa dilaceração insolúvel do protestantismo, eles vão se multiplicar, a heresia ela vai se multiplicar. O livre exame, pessoal. Você pega a Escritura e você interpreta, você pega parte da Escritura e monta uma doutrina, você monta um esquema, pensando parte da Sagrada Escritura. Entendeu? Eu não sou exegeta, mas a Sagrada Escritura não pode ser interpretada dessa forma. Primeiro porque o indivíduo não tem o carisma que recebeu do Nosso Senhor. Só os católicos, só a Igreja Católica tem o carisma, né, do Espírito Santo para interpretar a Sagrada Escritura. Não para modificar dogma, mas para aprofundar no esclarecimento, no conhecimento do dogma. Entendeu? Então o indivíduo não tem o carisma. E por conta desse sola escritura do livre exame, né, que foi instituído pelo heresiarca Martinho Lutero, a multiplicação ad infinitum, né, das seitas. Estima-se hoje que nós temos mais de 50 mil denominações. E eu tenho certeza absoluta que isso ocorre porque há uma espécie de permissão velada, escondida disso daí. Entendeu? Porque por trás disso existe esse ataque à igreja, esse ódio à igreja católica, esse ataque, né, à própria igreja católica. Então você permite a multiplicação de seitas, então você enfraquece, você divide. Você divide e você acaba enfraquecendo. Então, na Unitatis Redintegratio, essa questão, que trata essa questão desse ecumenismo anticatólico, né, o padre Franz tece alguns comentários assim, acerca do artigo 3º, e que as comunidades separadas da Igreja Católica não estão em comunhão plena com a Igreja, mas intentam mesmo assim que exista uma como continuidade de comunhão, pois que os fiéis se justificam no batismo, incorporando-se ao Cristo. Por isso, diz o decreto, reconhecem-nos a justo título como irmãos no Senhor. Cabe a cada qual uma parcela de culpa na separação. Quer dizer, nós somos culpados porque estamos sendo fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa culpa. Nós somos culpados. E continua o padre Franz. A afirmação de que pertence de iure, né, de direito à Igreja Católica, os elementos de santificação nessas comunidades, é uma melhoria inserida pelo Papa pouco antes da publicação do decreto. Né? Ia ficar muito escancarado, né? Mas tudo bem. Então continua aqui o padre Franz na análise da Unitatis Redintegratio, que no parágrafo 4º ele disse que estas comunidades, enquanto tais, são meios de salvação, significando isso duas coisas. 1, elas são importantes para a salvação de seus membros. 2, em geral, possuem uma função soteriológico-histórica. Soteriologia, o estudo da salvação. Tá? Soteriologia, estudo da salvação. Bom, então isso aí é um das cerejas do bolo. O bolo tem várias cerejas. É brincadeira, é brincadeira. 50 mil seitas capitaneadas pela maçonaria que permite esse tipo de coisa. A maçonaria está no poder. Ninguém nega isto. Não é a igreja que está no poder, nem essa igreja nova surgida, essa outra igreja surgida do Concílio Vaticano II. A maçonaria está no poder e permite que isso aconteça. Entendeu? Dividir para vencer, para destruir. Então, essas afirmações relativistas estão entre as piores do concílio como um todo. Muito simples, pessoal. Pessoal do Reno, o pessoal dos alemães, a Nouvelle Théologie, né, os modernistas, os progressistas dominaram o concílio. E isso foi alertado, isso foi objeto de um alerta à sua santidade
a sua santidade Pio XII, que por acatando o conselho dos cardeais, dos sábios cardeais, iluminados pelo Espírito Santo, não convoque o concílio, sua santidade. Eles estão infiltrados, eles vão modificar, nós vamos ter problemas. Agora vai saber por que Deus permitiu isso. Mistério. Um dia a gente vai saber. No momento, né? Talvez seja por conta dos nossos pecados. Porque quando você resiste à graça, Deus te abandona. Olha o pecado, olha a noção do pecado contra o Espírito Santo. Né? Resistir e combater a verdade revelada. Né? Um dos pecados, né, contra o Espírito Santo. Entendeu? Quando você endurece seu coração, Deus abandona o cara. Abandona. Entendeu? Isso vai ser objeto de outro vídeo, essa questão do pecado contra o Espírito Santo. Porque existe o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E nós só conseguimos amar o próximo por amor a Deus. Porque o ser humano, ferido pelo pecado original, ele não é amável. Entendeu? Nossa natureza, ele não é amável e nem é capaz de amar. Sem a graça de Deus, nós não somos amáveis nem conseguimos amar. Sem a graça. Então, por isso que existe o primeiro mandamento. Então, por amor a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a gente ama o outro. Isso é né? Por isso que está lá o primeiro mandamento. Então, o pecado contra o Espírito Santo, ele decorre essencialmente da violação do não cumprimento do primeiro comando, do primeiro mandamento. Isso vai ser objeto de outro vídeo, né? Se Deus quiser. Então, ainda dentro dessa questão da Unitate Redintegratio, nós temos o artigo 4º, onde o padre Francisco comenta, né? Estatui-se que o trabalho ecumênico não se relaciona com o favorecimento das conversões individuais. Entendeu? Não tem conversão. Como é que vai ter conversão se uma determinada seita não considera que existe pecado, por exemplo? Essa é a realidade, essa racha, né? Essas várias visões, essas várias heresias, né? Eu escolho uma. A moralidade, por exemplo, né? a teologia moral, por exemplo, católica, ela diverge essencialmente, necessariamente, dessas teologias morais dos hereges, que são heresias. Então, se Jesus diz que a gente tem que ser perfeito como o nosso Senhor Pai é perfeito, e se São Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, se São Paulo ele ataca, ele condena, né, as obras da carne, a fornicação, a mentira, o ódio, né, o egoísmo, né, a glutonaria, os partidos, as discussões, etc., toda essa imoralidade, porque isso não é uma parada estanque, isso não é uma coisa estanque, pessoal, não é uma coisa assim que eu inventei. A doutrina católica, a santificação, a justificação da pessoa, a doutrina, o caminho, o ensinamento, né, que nós temos que seguir para entrarmos dentro desse processo de justificação, ela tem uma relação essencial com a nossa natureza. Entendeu? Não é uma coisa inventada. Foi o próprio Deus que disse, tem que ser santo, porque no estado de termo, ou seja, quando a gente morrer, se vocês estiverem ainda atrelados, né, à carne, vocês não vão ser bem-aventurados. Então não é uma moralidade estanque farisaica que foi condenado por Nosso Senhor. Entendeu? Então, estatui-se aqui no artigo 4, diz o padre Francisco, estatui-se que o trabalho ecumênico não se relaciona com o favorecimento das conversões individuais. Encontra-se a afirmação semelhante na Constituição sobre a Igreja. E no artigo 9, finis, né, assim, substituem assim a missão que legou Jesus Cristo pelo esforço de coexistência pacífica entre todas as denominações e religiões à moda protestante. O que a gente tem visto hoje? Um ser humano sem natureza, que é preconizado pela hierarquia hoje, nas entrelinhas. Um ser humano, uma criatura humana que não tem natureza fixa. Entendeu? Não há uma regra a ser seguida.
Então você pega todas as cartas, né, as epístolas dos apóstolos, joga tudo no lixo. Não há natureza. É uma coisa assim meio frouxa. Isso repugna a própria razão. Repugna a razão. E continua aqui o padre Franz, né, artigo 7º da Unitatis Redintegratio, ele diz o seguinte: revela-nos que, o artigo 7º, revela-nos que não há ecumenismo verdadeiro sem conversão interior. Desta feita, mistura-se ortodoxia e ortopraxia, o lado objetivo e o lado subjetivo. É uma mistura, né, o que a gente está dizendo aqui. Entendeu? Essa mistura, né, de algo que é uma espécie de síntese, à la Hegel, né? Tem a tese, tem a antítese protestante, tem a tese católica, a antítese protestante, mistura isso tudo e tem a síntese. E nós sabemos que a natureza que Deus nos deu ela é imutável, não tem como fugir disso. A doutrina se amolda à nossa natureza como uma luva. Se a gente não seguir isso, nós vamos ter dificuldades. Podemos estar colocando em risco a nossa salvação. No artigo 8º, o artigo 8º não só permite, continuando, a oração em comum com os irmãos separados, mas a recomenda explicitamente como testemunho qualificado dos laços existentes. É como se o verdadeiro diálogo, né, com as falsas religiões fosse um mal. Quando na realidade a Igreja Católica sempre buscou, como a mãe, trazer de volta no amor e na caridade essas pessoas de volta para o seio da Igreja. Entendeu? Continua o padre Franz. Exige o artigo 10º o ensinamento da teologia sob o ângulo ecumênico, em particular no que tange à história. Deste modo, a teologia controvertista e apologética contra o protestantismo está condenada à morte. Como disse o Papa Francisco há pouco tempo, nós não podemos fazer proselitismo, ou seja, nós não devemos mais trazer as pessoas para o seio da Igreja Católica. Então isso, gente, raciocine, pense, é a negação mais clara, mais evidente, né, da verdade católica que foi ensinada durante 2018 anos. Você diz, a Igreja está errada, a Igreja, os nossos predecessores estão errados, é isso que se diz. O Papa Francisco disse isso. Não posso converter ninguém. Ou seja, não há mais fé católica, perdeu-se a fé. E esse tumor rebenta no Concílio Vaticano II. A infecção ela já vem de algum tempo. O vídeo que a gente trata a questão da maçonaria, por exemplo, né, da infiltração, é o vírus que foi introduzido. A infecção ela já não é de hoje. Aliás, as heresias são antigas. Lembremos do Ário, né, que negava a divindade de Nosso Senhor. Nestório, os iconoclastas, né, os cátaros, né, gnósticos que viam na matéria, né, um mal, a sexualidade humana é um mal. Não, a sexualidade humana é um bem, e se não fosse isso nós não estaríamos aqui. Então é um bem, só que tem que ser interpretado de acordo com a natureza que Deus constituiu. Primeiro o fator procriativo, depois o unitivo. Porque se a gente abre mão do elemento procriativo como prioridade, como primeiro, a gente cai no vício. Olha a sociedade como está hoje. Quantos casamentos, né, contaminados com isso. E você sustentar isso, você vai ser massacrado. Podem acreditar, não tenham medo. Serão massacrados, mas para a glória de Deus temos que aguentar. A sociedade mudou. Tanto é verdade, estão querendo até reinterpretar a Humanae Vitae, né? Uma encíclica de Sua Santidade Papa Paulo VI que ataca, né, a mentalidade contraceptiva, entretanto inverte a questão dos fins primários e dos fins secundários, né? Da sexualidade humana, fim primário, procriação, fim secundário, a questão unitiva, né, a criação da prole, né, educação, etc. Não tem outra alternativa, pessoal, é santidade mesmo, não tem jeito.
Senão a gente cai na heresia, a gente se afasta da doutrina católica. Então continua o padre Franz. No artigo 11 da Unitatis Redintegratio, depara-se com a afirmação nefasta, né, da hierarquia das verdades. É forçoso sublinhar que esta expressão ambígua clarificou-se em 1973 por obra do Santo Ofício, em sentido católico. Não quer dizer que uma verdade é mais importante que outra, mas que uma é base da outra. Então você vê que essa questão da verdade, a verdade por si só ela é excludente de qualquer outra coisa. E a verdade está em nosso Senhor Jesus Cristo. E no santo magistério, na santa tradição. Na Sagrada Escritura interpretada por aqueles que têm o carisma para tal. Então você vê que é ambiguidade em cima de ambiguidade, é infiltração, é influência protestante mesmo. Tá? E nós sabemos, só a verdade vai unir a humanidade. Só Jesus Cristo pode unir a humanidade. A verdade. Porque ela traz o homem, através de um ato consciente, voluntário, né, à ordem. Né? A verdade nos leva à ordem. É isso que ocorre. Entendeu? Tem muita gente sofrendo por conta disso e muita gente sabe, né, o que a gente está querendo dizer aqui. Então continua o padre Franz no artigo 21, né, apesar de no artigo 21 apresentar a Santa Eucaristia como instrumento excelente para o diálogo, há que se perguntar de que modo se deve conduzir este diálogo com os subjetivistas protestantes, em que cada um é seu próprio magistério. Olha aí, o elemento, o princípio de desintegração e multiplicação ad infinito, né, das opiniões. Sola Scriptura, sola, né, livre exame. Demais, neste artigo 21 da Unitatis Redintegratio, conferiram ao magistério autêntico um papel restrito, não constituindo mais a norma para o cânon e a interpretação da Sagrada Escritura. Modificaram, eles conseguiram, gente, é isso aí. Os modernistas invadiram o concílio, os peritos são aquelas pessoas, mesmo que eu disse, Hahn, Ratzinger, né, que se redime enquanto Bento XVI, mas foi impedido de levar a efeito esse processo de marcha ré, de resgate lento, que tem que ser lento, tinha que ser, e será. Né? Não vai ser assim. Olha o que eu falei, quanto mais a casa está destruída, quanto mais difícil é a reconstrução. Isso é evidente, isso é lógico, isso é racional. Nada acontece com um passe de mágica. Até a nossa conversão depende de um ato voluntário da nossa inteligência, da nossa vontade, auxiliada, guiada, capitaneada, conduzida pela nossa inteligência. Então continua aqui no artigo 22 o padre Franz, dizendo que atribui-se à ceia protestante, não obstante a ausência de sacramento da ordem, um certo valor positivo. Aqui eu volto a dizer, uma árvore boa não pode dar bons frutos, uma árvore má não pode dar maus frutos. Pelos frutos os conhecereis. É o que são palavras do nosso Senhor. Quais são os frutos? Isso que nós estamos vendo aí. Então, finalizando aqui, né, essa análise da Unitatis Redintegratio, o padre Franz afirma que é de se notar também que não trataram da questão dos casamentos mistos. Né, hoje já estão dando comunhão, né, a gente que não crê na Eucaristia, né, não crê na presença. Então você vê, o esvaziamento, é o ataque final, vou usar até uma expressão forte aqui, é a esculhambação final, né, que se faz com relação à questão da presença real do Nosso Senhor. Né? É a esculhambação final. O Papa Francisco havia dito que não, depois ele disse que cabe aos bispos. E aí, meu irmão, é o samba do crioulo doido. Cada um vai fazer o que quer. Tá? Cada um fará o que quer. Então, você vê que até a própria catolicidade e a própria unicidade, que são duas normas distintivas, né, da verdadeira Igreja de Cristo, já foram destruídas. Então, cada um faz o que quer.
sinceramente, quando eu li a Sacrosanto Concílio, né, que trata essa questão da liturgia, eu falei, meu Deus, eu não tinha visto ainda esses documentos. Eu era um ignorante católico, não sabia nada da minha religião. Quando eu li a Sacrosanto Concílio, eu falei, rapaz, está aqui a explicação. Cada um faz o que quer, o que quiser. Então não tem mais unidade, não tem mais catolicidade. O Papa não manda mais nada, quem manda são os bispos. Perdeu-se essa unidade, essa autoridade. O concílio é ele é contrário, ele teogeriza a autoridade, assim como o protestante. O protestante é herege, ele não aceita a autoridade de Pedro. E o Concílio Vaticano II deu vazão a essas loucuras, né, esses erros. Então é de se notar também que não tratam da questão dos casamentos mistos. Já em 2005 falava aqui, Padre França, Schmidberg, na conferência, né? Simpósio de Teologia em Paris, 2005. Deixando de ensinar aos católicos que tais matrimônios só se contraem perante um padre católico, que devem batizar os filhos na Igreja Católica e educá-los nesta fé. Não há mais. O Papa Francisco proibiu. A hierarquia manda, pessoal. Eles vão contra a doutrina católica, contra o Santo Magistério, mas eles é que estão no comando, eles que ditam as ordens. O Papa Francisco falou que não pode mais fazer discípulo, né? Não pode mais converter ninguém ao catolicismo. A verdade, trazer essas pessoas, né, para o seio da igreja. Não é possível mais fazer isso. Bom, pessoal, o vídeo já vai um tanto quanto longo, né? Nós terminamos aqui a parte 2, né, que trata essa questão da Santa Memória, né? Consequência natural de ecumenismo anticatólico, né? Prometo que o canal vai trazer um terceiro vídeo para finalizar, né, essa questão. E pois bem, é isso, né? A Santa Memória dentro de, né, uma terceira forma, né, uma celebração aí, onde em tese, né, não haverá transubstanciação, né? E dentro dessa questão desse ecumenismo, né, anticatólico, proveniente do próprio Concílio Vaticano II, está aí a prova, né, no sentido impróprio, né, nós já explicamos que não estamos usando o termo prova no sentido próprio, estrito, né, dentro da ciência do direito, mas está aí as provas, estão nos próprios documentos, né, as provas dessa infiltração, né, dessa influência, né, decisiva, né, dos observadores, né, entre aspas, de um concílio que se diz pastoral, mas que através dos seus documentos, a mudança da pastoralidade alterou, modificou a doutrina católica de sempre, né, e hoje nós estamos diante de uma outra religião, né? Mas felizmente, por misericórdia de Deus, ainda existem padres mesmo forjados, né, dos seminários do pós-concílio, ainda creem, né, na presença real do Nosso Senhor, mas estão sem força. Vê que sacerdotes sequestrados pelos leigos, né, em determinadas paróquias, né, e não conseguem mais sair dessa prisão, né? O exemplo mais claro disso, né, a questão dessa irreverência, fruto da perda da sacralidade, né, da noção de sacralidade, né, e da reverência, né, essa irreverência, essa indiferença para com o nosso Senhor Jesus Cristo está evidenciada, né, no fato de que nós não sequer temos uns minutos, né, para um colóquio, né, da alma, né, com o nosso Senhor ali na Santa Eucaristia. Não é possível. Entendeu? Acabou a comunhão, os ministros extraordinários, né, acabaram de distribuir a comunhão, né, e reverência total, né, no Santíssimo Sacramento, que agora é uma salinha à parte. Alguns ainda têm reverência, outros têm isso. Coisa impressionante. Os acólitos entram dentro do Santíssimo Sacramento, não fazem mais nenhuma
uma inclinação, né, diante do Nosso Senhor, quanto mais ajoelhar, olha, é difícil, cara, muito difícil, tá? Então esse aí é para as pessoas católicas que precisam conhecer essas verdades, tá? O vídeo é longo, mas é necessário que vocês assistam até o fim, que vocês ouçam até o fim, senão vocês não vão compreender, tá? Então a gente está encerrando aqui, né? Prometo que vou trazer a parte final do vídeo, né, dessa sequência, né, da Santa Memória, a parte final, a terceira parte, num fechamento aqui, explorando um pouco, né, essa questão da Santa Memória como uma evolução também, né, necessária, né, um salto necessário dentro dessa linha adotada pela hierarquia católica, né, que se afastou, né, muito da sã doutrina, né, infelizmente, tá? Então, agradecendo a todos aí a paciência, vamos rezar, né, agradecer a Deus, um Pai Nosso e uma Ave Maria, né, para que esse trabalho produza seus frutos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei e salve Maria. Até o próximo vídeo.